gente segue falando, inclusive, sobre Reino Unido agora, mas sobre desemprego, porque por lá o desemprego chegou a 3,6% entre maio e julho desse ano. É a menor taxa desde 1974. Agora tem uma curiosidade que a Priscila Yazbek vai contar para a gente, que reflete nisso, né, Pri? Pois é curiosa essa redução da taxa de desemprego lá no Reino Unido, porque a gente vem falando aqui sobre a dificuldade que a economia está passando. E tem um fator importante de comportamento, né? Então tem a questão da Covid longa, de pessoas que ficaram afastadas do mercado de trabalho por causa da Covid e ainda não retornaram. Tem também os familiares que se afastaram para cuidar dessas pessoas e tem também estudantes que não voltaram para o mercado de trabalho, também porque receberam benefícios ou profissionais que receberam benefícios durante a pandemia e agora continuam com uma poupança ali que permite não retornar ao mercado de trabalho. E qual que é o cálculo que eles estão fazendo nesse momento? Eles calculam que com uma inflação muito alta, com custo de transporte alto, custo dos alimentos alto, em alguns casos não vale a pena retornar ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho também não está oferecendo os mesmos rendimentos que antes, e aí aquele trabalhador praticamente vai pagar para trabalhar ao voltar para o mercado de trabalho com os custos tão altos. Então, existe uma discussão muito forte acontecendo no Reino Unido, em outros países avançados, que é a chamada Great Resignation, né? Que é o fato das pessoas não voltarem para o mercado de trabalho por alguns desses fatores combinados. E isso também traz uma discussão profunda sobre o balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Então, até estava lendo agora uma matéria da BBC que eles estavam falando sobre isso, né? Que o peso do trabalho na vida das pessoas mudou com a pandemia. Então, elas estão calculando mais se elas querem voltar para o trabalho, qual é o tipo de carreira que elas querem levar. Então, eles falam sobre tanto mudança de carreira quanto o fato das pessoas calcularem se vale a pena voltar para o mercado por esse salário ou não. Quantas libras foi o auxílio lá, o benefício? Chegou a 2.500 libras, Vamos né? ver aqui, ó, com a cotação de hoje, dá quase 15 mil reais. Quase 15 mil. E em outros países da Europa também os benefícios foram muito altos, né? Inclusive maiores do que os benefícios aqui em alguns casos, né? Então tem relatos aí de economistas que são especialistas em economia internacional que eles falam justamente sobre isso, né? Que essas pessoas que receberam esses auxílios e ficaram em casa e não precisaram gastar esse dinheiro, conseguiram acumular uma poupança e isso agora está permitindo a essas pessoas fazer uma escolha mais criteriosa antes de voltar para o mercado de trabalho. Agora, para completar essa questão do desemprego lá, a taxa ficou em 3,6%, que é a menor em 48 anos, desde 74, mas o mercado de trabalho também já dá alguns sinais de que o número de vagas disponíveis está diminuindo e por trás tem toda a discussão de inflação. Então, é aquela história da boa notícia para a economia, que é má notícia em outro aspecto, porque isso pressiona ainda mais a inflação, né? Então, no mercado ainda aquecido, ainda que tem esses sinais aí de que as vagas estão diminuindo, é um mercado que ainda demanda muito produtos. Então, a inflação no Reino Unido já está no maior patamar em 40 anos, está acima de 10%. Tem aquela previsão de que pode chegar a 13% nos próximos meses, passados 20% no começo do ano que vem. Então, o mercado de trabalho aquecido traz ainda mais pressão sobre essas previsões de inflação por lá também.